minha gente, aqui é o Everton, estou trazendo uma nova dica terapêutica. Sim, está entrando no ar uma nova dica terapêutica trazida aqui por esse que vos fala, Everton Cardoso Júnior. Dica terapêutica de 28 de julho, 28 de julho, dia da minha segunda dose, que beleza! Vamos lá, minha gente, mas hoje eu não vou falar de vacina, não vou falar de política, não vou falar do reiki, vou falar de um tema que eu já falei aqui várias vezes, né, algumas vezes aliás, sobre que tem relação com a terapia floral. Vou falar sobre os florais californianos. Tô até com um livrinho aqui, um livrinho bem legal, Repertório das Essências Florais, Florais Californianos. E qual a importância disso aqui? A importância é o seguinte, gente, a terapia floral é uma terapia muito importante, muito significativa. Ela, dentro daquele quadro das racionalidades, você sabe que eu sempre vou enquadrar todas as terapêuticas dentro desse quadro das racionalidades médicas, né, do trabalho lá da socióloga brasileira Madel Luz, um trabalho maravilhoso. E dentro dessa concepção de racionalidade, nós temos 4 grandes racionalidades médicas. A medicina, né, dividida em duas, Ocidente e Oriente. No Oriente, medicina védica, ou Ayurveda, e a medicina tradicional chinesa. E no Ocidente, a medicina vitalista e a medicina científica, que é originada dessa medicina vitalista, depois incorporando os conceitos do pensamento científico. Então, dentro de uma visão ali que leva em consideração um olhar antropológico e histórico, você olha para o tempo, você olha para a história, você olha para as diferentes culturas, levando em consideração aí, né, o tempo e as diferentes culturas. A humanidade, ela construiu 4 grandes racionalidades médicas, 4 grandes formas de compreender, né, o fenômeno, a relação entre saúde e doença. E são essas grandes racionalidades que vão estar ali. Todas elas vêm do xamanismo, já falei isso, né? O xamanismo é o pai de tudo aí, né? E todas elas vão estar relacionadas a uma série de práticas que a gente, às vezes, recorre e nem sabe direito de onde vem. Uma acupuntura vem da medicina chinesa, né? Mas e a cromoterapia? A cromoterapia está presente na medicina vitalista, ela está presente na medicina védica. E os florais? Os florais vêm da medicina vitalista, de uma tradição médica ocidental que remonta também lá a Hipócrates, Galeno, essa galera toda, né? Passando por vários outros personagens, inclusive Paracelso, inclusive Samuel Hahnemann, que vai o quê? Criar a homeopatia, né? Na época que ele cria, na época que o Hahnemann cria a homeopatia era considerado científico. O conceito de energia já não se tinha ali a clareza ali sobre essa questão do conceito de energia, né? Depois, posteriormente, a homeopatia é superada pelo pensar científico, mas depois a gente vê que não é bem assim. A ciência, gente, a ciência não é dogma, né? A gente viu isso na pandemia, né? No primeiro momento, não use máscara, máscara só para o profissional de saúde. Depois, não, todo mundo tem que usar máscara. À medida que a ciência vai lidando ali com o fato, com o fenômeno, com a praticidade, né? Ela vai estabelecendo ali as suas regras, né? As suas indicações. Então, num determinado momento não fazia sentido aquela percepção homeopática, depois voltou a fazer sentido, e hoje isso é uma questão ainda, né? Só que inúmeras pessoas usam homeopatia, é tudo idiota. E vem cá, não, essa é uma questão, o placebo, o efeito placebo. O placebo, ele funciona 20%. 20%, olha isso, gente. Isso uma vez um urologista falou para mim, Everton, isso em 2006. O principal remédio contra o câncer de rim, ele tem uma sobrevida ali de 4 a 6%, ou seja, 94, 96% das pessoas que forem tomar aquela medicação vão morrer. Aí ele me falou assim, o placebo cura 20%. O que é melhor? 4% de chance ou 20% de chance? O floral é placebo. O floral não é placebo não. O floral aumenta muito esse percentual. O floral cura câncer? Não, mas o floral pode ajudar no tratamento.
pode ajudar no tratamento aí holístico. Os tratamentos das doenças, especialmente doenças físicas, eles devem ser holísticos, incluindo, obviamente, os recursos da nossa medicina tecnológica. Mas tem outros recursos também que são fundamentais. Então, questões alimentares, as nossas questões emocionais, tudo isso aí influencia não só em provocar doenças, em criar doenças, mas também na cura, né? Então, dentro dessa visão das racionalidades médicas, a terapia floral ela está enquadrada ali dentro da medicina vitalista. Aí vamos lá, ó, né? Eu falei do Hahnemann, né? Vamos falar de novo um pouquinho do Dr. Bach. Dr. Bach era um médico renomado na Grã-Bretanha, patologista, diplomado em saúde pública, criou 7 vacinas. Esse cara criou vacinas a partir de bactérias intestinais. Ele criou vacinas, 7 vacinas, incluindo a vacina contra o cólera. Num determinado momento da vida desse sujeito, ele tem o que? Câncer, uma metástase, deram 3 meses de vida para ele. E aí o que esse cara fez? Ele falou assim, cara, eu vou morrer, então eu vou fazer o que eu mais amo fazer, que é continuar trabalhando. E aí ele continuou trabalhando e não morreu. Passou um tempinho, ele estava desencantado com a medicina. Que história é essa? Me deram 3 meses, né? Eu já podia encomendar meu caixão e eu tô vivo? Tem alguma coisa errada com isso aí, cara, não tô gostando não. Aí ele que tinha sido responsável, né, por leitos de feridos de guerra da Primeira Guerra, no hospital lá de Londres, ele percebeu uma relação entre os estados emocionais e os fatores de saúde e doença. O que significa isso? Ele percebeu que pessoas mais depressivas, né, adoeciam mais e demoravam mais para se curar. E pessoas mais extrovertidas e alegres, elas adoeciam menos e se curavam mais rápido. Então ele juntou ali com o desengano dele com a medicina científica, com essas observações que ele já tinha, aí ele vai se tornar médico, se não me engano, patologista no Hospital Homeopático de Londres. E aí ele se aprofunda na homeopatia, começa inclusive a produzir as vacinas dele usando os métodos de diluição da homeopatia. Daí vai surgir os florais, daí ele começa a diluir aquelas vacinas. O Conselho Britânico fica maluco com ele, começa a ameaçar ele. E aí ele faz pior, ele chega influenciado pela antroposofia de Rudolf Steiner e outras influências da época dele, né? A antroposofia trabalha muito em cima das concepções do Goethe. Sim, Goethe que escreveu Fausto, pois é, Goethe que escreveu Fausto, ele era um romântico, obviamente, né, alemão romântico, e também escreve um livro sobre botânica oculta, né? O Bach, influenciado por essas concepções, ele começa a considerar que a homeopatia não era completamente adequada, então ele é como se fosse um revisor da homeopatia. Ele chega a declarar isso: se Hahnemann tivesse vivido mais tempo, ele ia estar chegando às mesmas conclusões que eu cheguei, né? E aí ele começa a querer produzir medicamentos vibracionais como os homeopáticos, medicamentos que você não tem princípio ativo, você só tem o princípio passivo na concepção de Paracelso, que é a energia subjacente, né? A energia daquela substância que está ali. Ele começa a produzir esse tipo de medicação com as flores, embora no sistema dele de 38 florais tenha uma essência que é só água, rock water, água de rocha, uma água de nascente, né, que ele dilui ainda aquilo ali. Então ele se encanta ali com homeopatia, mas não se sente completamente... aquele sistema ainda não era o sistema dele. Ele era um cara, descobriu vacina, cara, um cara inquieto, um pesquisador, uma pessoa incrível, né? Aí o Dr. Bach vive muito mais tempo do que aquele processo lá de doença que ele teve. Ele vive cerca de 20 anos ainda, e aí nesse processo ele vai para a homeopatia e cria terapia floral, como fosse um aprofundamento ou um aprimoramento da homeopatia. Eu não penso assim, acho que a homeopatia é maravilhosa, incrível. Acho que a homeopatia ela tem um foco, apesar dos estados emocionais e mentais serem maravilhosos, serem fundamentais serem fundamentais na relação ali de saúde e doença, para eles entenderem, né, o indivíduo.
a homeopatia ela atua muito poderosamente no aspecto físico, enquanto os florais atuam mais poderosamente no aspecto psicológico. Os florais também atuam no físico, a homeopatia também atua no psicológico. Mas o foco da homeopatia seria o físico, o foco dos florais seria o psicológico. Se mistura um pouquinho, mas tem as suas diferenças. Então, o Dr. Bach, ele vai falecer ali com 50 anos, e quando ele morre, ele deixou ali algumas pessoas, né, ele iniciou algumas pessoas naquele método dele. Ele tinha a cabeça de um médico, esse cara tinha a cabeça de um médico, então ele estava procurando um sistema de autocura, ele tomou um processo do Conselho Britânico por causa disso e tudo, e via a coisa como médico. Aí o que acontece? Aí não tinha terapia floral, isso eram florais de Bach, era uma espécie de medicina exótica da Grã-Bretanha, os florais de Bach. Com o movimento contracultural nos anos 60, houve uma busca do Ocidente pela espiritualidade, pela interioridade oriental. O Oriente é naturalmente holístico, enquanto que o Ocidente é individualista, é fragmentado. Então, quando você foi buscar ali o taoísmo, o budismo, né, as concepções religiosas hindus e tudo, Robert Bellah, um historiador americano, ele diz que a contracultura foi um fenômeno religioso, é interessante a visão dele. Aí quando o Ocidente vai buscar novas formas de religiosidade, né, aí ele vai beber dessa fonte no Oriente. O Oriente é holístico, então não dá para você falar do taoísmo sem você falar do Kung Fu, se você falar do Tai Chi Chuan, se você falar de uma série de práticas, né, que cada vez mais as pessoas aqui, em busca de autoconhecimento, foram se interessando, né, e aí surgiu esse movimento todo alternativo, foi chamado de complexo alternativo, esse movimento. Esse movimento ele surge ali nos anos 60, né? Aí, ali nos anos 70 tem o que se chama Robert Castell, né, um antropólogo chama aquilo de psicanalismo, porque os anos 60 todo mundo estava em cima daquela busca de autoconhecimento. Esse processo de self-cultivation, essa busca aí, gerou, né, a criação do mercado das psicologias todas. No final dos anos 70, anos 80, a gente tem o movimento das terapias corporais como uma interface entre o psicanalismo e o alternativismo que vai dominar o cenário dos anos 80. Aí que entra os florais californianos. Aí, nos anos 80, 79 para 80, a Patrícia Kaminski e o Richard Katz, essa duplinha dinâmica que criou a Fizz Flower Essence Society. E aí começou a produzir na Califórnia os 38 florais de Bach e mais a fórmula que o Bach criou, que foi o Rescue Remedy. Começaram a produzir lá, mas é aquela coisa, você olha para os lados, tem o quê? Muitos vegetais, tem muita coisa na natureza para você fazer seus remedinhos da mesma forma que o Bach fez os dele. Então eles começaram a fazer isso, a fazer novos florais, começaram a criar florais experimentais. Foram criando florais experimentais, né? O que é um floral experimental? Né, vamos lá, uma floral do cactus do San Pedrito, florais das flores daquela região ali da Califórnia. Eles foram olhando ali para o que estava em torno deles, foram criando florais e foram experimentando, seguindo os mesmos passos do Bach. E aí depois de um certo tempo eles tinham um repertório deles, além dos 38 de Bach. Você vai pegar aqui no livro dos florais californianos, vocês vão achar todos os florais de Bach. Tem o Wild Oat? Tem o Rock Water? Tem todos os 38 florais de Bach. Além disso, eles começaram a criar, né, o seu repertório experimental. Quando eu comecei a pesquisar já em 1993, 94, os florais californianos, já passados aí, né, isso começa em 1980, já passados aí uns 14, 12 a 15 anos desse processo, né, os florais californianos contavam com muito mais de 100 essências e algumas experimentais. Eles sempre tinham algumas essências experimentais. Mas o floral californiano ele tem uma importância muito grande dentro da terapia floral, porque antigamente você só tinha os florais de Bach. Quando surge esse primeiro repertório aí, os florais californianos, então os florais de Bach eles se tornam um sistema floral dentro do que a gente chama de terapia floral. Então surge a partir do momento que o Richard Katz,
Richard Katz e a Patrícia Kaminsky criam os florais californianos, surge, por assim dizer, a terapia floral. A terapia floral, que eram só os 38 florais de Bach, ela passa a ter sistemas. Ela tem o sistema de Bach, tem o sistema californiano, tem o repertório de Bach, que é o conjunto de essências que o Bach criou, que no caso do Bach são 38 essências, mais uma fórmula, Rescue Remedy. Os florais californianos começaram seguindo o mesmo passo, criaram as 38 essências de Bach, criaram o Rescue Remedy também, e aí depois eles começaram com as essências experimentais e criaram o sistema dele. A partir daí, do começo dos anos 80, começa a surgir sistema floral no mundo inteiro. No mundo inteiro. A gente tem depois eu vou falar sobre um sistema mais importante, o primeiro grande sistema brasileiro, que é o sistema de Minas, que foi criado pelo Breno e pela esposa dele. A esposa dele continua aí, Dinamara, continua com o trabalho dele. O Breno era um doutor em ciências pela USP, que estava desenganado aí na vida, ganhou um repertório, ganhou um kit de Bach e se encantou com aquilo. Aí fez a mesma coisa que o povo da Califórnia. Ele mineiro, olhou ali para a natureza em torno dele, né? E tipo, porra, vou começar a fazer florais aqui também. E ele ainda criou uma outra coisa, que são os fitoflorais. Isso é um papo quando eu for falar dos florais de Minas, que são maravilhosos. Então começa a surgir floral no mundo inteiro. Surge o floral de Minas no Brasil, Flores Gerraf, super antigo na Argentina. Os argentinos são pioneiros aí nos florais de Bach. Inclusive, eu aprendi floral com uma terapeuta corporal argentina, Maria Helena Reikes. Um grande beijo para você. Já tinha isso em 1989, né? Era eleição Collor-Lula, aquela coisa, né? Mas pelo menos a gente estava vivendo um processo de abertura, né? Não o que a gente está vivendo hoje. Mas ela me receitou florais, foi a primeira vez que eu tomei florais na vida. Foi ali em 1989 com a minha terapeuta corporal na época. Uma pessoa brilhante, incrível, me ensinou muita coisa sobre florais e outras ferramentas aí. Tive a oportunidade de trocar muito com ela. Porque na Argentina já se tinha florais há muito. No Brasil estava começando tudo e na Argentina já tinha aquilo ali há muito tempo, já tinha até o seu próprio sistema, Flores Gerraf. Surgiram florais, eu usei muito também no começo ali, Deserto do Arizona. O sistema Deserto do Arizona então é sensacional. Tinha um repertório astrológico incrível. Tem florais franceses, florais holandeses. Florais holandeses tem uma essênciazinha maravilhosa, essência terra. Florais tibetanos, também uma essênciazinha maravilhosa, healing, incrível. Sistemas florais na Austrália, sistema floral em tudo que é lugar. No Brasil tem vários sistemas, sistema Araretama, além do Florais de Minas, tem os Florais do Brasil, Joel Aleixo. Gente, desculpa aí a memória que eu estou falando agora, né? Não preparo nada para isso, só pego um tema para a gente conversar aqui. Então eu vou esquecer alguns sistemas que eu amo. O sistema Saint-Germain, as essências são ótimas essências. Tem o sistema Florais da Amazônia, que é duas meninas lá do Santo Daime que criaram esse sistema, também incrível, maravilhoso, com essências maravilhosas, contribuem muito, né, para a terapia floral. Mas os florais californianos, eles têm essa singularidade. Eles são o primeiro grande sistema depois do sistema de Bach e torna o que era antes deles. Não existia terapia floral, existiam florais de Bach. Quando começou a surgir esses florais californianos, então surgiu a terapia floral e os florais de Bach se tornaram um sistema dentre vários sistemas que a terapia floral utiliza. Uma outra coisa muito interessante também é que, diferente do Bach, que era um médico, começa a fazer um trabalho mais psicoterapêutico com a terapia floral, e isso é muito importante. O olhar deles já é pós-contracultura. Então, na época do Bach, a gente não tinha aquelas questões de drogas, por exemplo, que pós-contracultura a gente passou a ter. Questões também de sexualidade. A sociedade na época do Bach era muito mais machista, então teve todo o movimento de minorias aí, né, pós-contracultura também. E os florais californianos já olham para esse tipo de questões.
Uma outra coisa que me chama muita atenção nos florais são os seus florais, né? Florais maravilhosos que eu usei muito, 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 muito. Hoje eu trabalho muito mais com florais de bar porque é mais fácil de encontrar, mas as minhas fórmulas sempre misturavam os sistemas e eu sempre trabalhei muito com os florais californianos. Florais californianos também são relativamente fáceis de encontrar aqui no Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro, que é o meu quartel-general, né? Mas olha, algumas essenciazinhas que eu trouxe aqui para falar para vocês. Camomile, uma essência maravilhosa, um calmante natural, um floral que ajuda muito as pessoas a dormirem, a se sentirem mais tranquilas, trabalhar questões de ansiedade. Self-heal, autocura. Quando uma pessoa tem uma doença física, tem uma doença manifestada no corpo, Self-heal é um floral que ajuda muito o equilíbrio e o controle desses processos. Pretty face, adoro os nomes que eles dão. Rosto bonito. Isso é, claro, floral para autoestima, né, para questões de estima. Ótimo floral. Teve uma época que eu tomei Pretty Face, a Berta me achava lindo. Morning Glory, glória da manhã, um floral que ajuda a gente a acordar de manhã, entre outras coisas, só algumas pinceladinhas aí para trazer para vocês. Um outro floralzinho que eu trouxe aqui, o Bleeding Heart, coração sangrando também para separações e para perdas. Florais maravilhosos. Minha gente, é isso. É essa dica da semana. Florais californianos. Terapia floral. Vem da onde? Qual é a racionalidade médica? Medicina vitalista. Né? Então a medicina vitalista produziu grandes, né? Era o conhecimento médico que a gente tinha antes da ciência, tá? Então a cromoterapia, uso de cristais, uso de elixires, né? Vem da concepção alquímica ali subjacente, né? A terapia floral está na esteira disso. O Dr. Bai, ele é o pai fundador dessa coisa, mas é a partir do momento que a gente tem, né, a Flower Essence Society criando o seu sistema florais californianos, que a gente tem a fundação efetivamente da terapia floral. Então eles são muito importantes, é muito importante a gente conhecer, usar. Trouxe alguns floraizinhos para vocês, depois eu vou trazer muito mais aqui para dar várias dicas de florais para vocês, porque eles são maravilhosos. Foi o tema da minha dissertação de mestrado, já falei isso para vocês, né, no Instituto de Medicina Social da UERJ, tá? Só para ver aquele papinho de pseudociência que socão na cara, socão na boca. Odeio esse papo, odeio esse papo. É uma visão ridícula da própria ciência. A ciência é o antidogma, então não venha com dogmas científicos, tá? Vamos expandir, vamos abrir a cabeça. É isso aí, minha gente. Muito obrigado. Essa foi a dica terapêutica da semana. Semana que vem tem mais. Tamo junto. Um grande beijo a todos. Muito obrigado.